Então, se a gente está falando de empreendedorismo, a gente agora vai falar de perfil empreendedor. Ao contrário do que muita gente imagina, o empreendedor não é um herói, né, de uma história, de uma novela, que solitariamente, né, um soldado, um herói que vai lá e tem uma grande ideia e vira uma empresa de sucesso. É a primeira ruptura, né? Chama-se até o mito empreendedor. É um mito isso. O empreendedor, o perfil empreendedor está muito mais relacionado ao hábito, ao comportamento diário daquela pessoa, daquele empresário. O empreendedorismo está relacionado ao que ele vai fazer no dia a dia, ao comportamento que ele vai ter com a sua empresa de planejamento, ação e verificação desses resultados para um novo planejamento, é um ciclo. E existem certas características que a gente consegue identificar nesse empreendedor. A primeira delas é a persistência, tá? O empreendedor é alguém persistente, que sabe que não vai ser fácil, que isso é comum nas histórias de empreendedorismo. A gente tem aquela jornada do herói, por isso é que é o mito empreendedor. A gente vê a jornada do herói como algo muito fácil, né? O que é a jornada do herói? Vamos olhar os filmes, as novelas. A jornada do herói é aquele cara que começa de baixo, enfrenta muitas e muitas dificuldades, vai superando desafios e de repente ele consegue, no final, ter êxito, né, na sua missão. Então, o empreendedor, ela tem essa jornada do herói. Então, o empreendedor, ele não teve uma ideia. Essa é a ideia, é o mito que a gente acredita, que a pessoa teve uma grande ideia e virou um empresário de sucesso. Não é assim. Ele rala muito, ninguém está vendo o bastidor dessa pessoa, o quão difícil é o percurso das tentativas e erros, né? Dos investimentos, dos planejamentos e das metas que são cumpridas até atingir esse objetivo final. Então, a persistência é uma grande característica num perfil empreendedor. Outra característica é calcular os riscos, né? O fato do empreendedor ser inovador, tá tentando buscar algo diferente, não quer dizer que ele é inconsequente, não quer dizer que ele pula, né, do trampolim sem saber o que tem embaixo. Ele avalia os riscos, né? E isso é feito através daquele olhar para o mercado, olhar para as minhas limitações, verificar quais são as estratégias que eu tenho que ter na minha empresa e quais os relacionamentos que eu estou precisando, né? Então, às vezes eu vejo profissionais que querem assim, eu quero ser o maior arquiteto da minha cidade, ter o maior ambiente da casa cor e trabalhar só com padrão alto de design de interior. Só que a pessoa não faz uma análise interna da tua realidade, né? O como você tem para investir, o quanto você tem capacidade de relacionamento de atingir esse público-alvo, que é quem você quer atingir, quais são os parceiros que você precisa para conseguir atingir essas metas. Então, as metas não são simplesmente sonhos, metas são objetivos reais, possíveis. E esses objetivos, eles são traçados em passos que você tem que cumprir, ok? Então, isso está ligado também muito à questão de uma outra característica do empreendedor, que é a eficiência, né? Se o empreendedor quer fazer a empresa crescer, ele vai olhar para a sua área administrativa e técnica e vai verificar o que é que ele tem que melhorar, né? O que é que está acontecendo, que está tendo muito retrabalho dentro da área técnica? Quanto retrabalho você tem dentro, né, do seu processo de projeto? Quantas vezes a gente olha para o cliente e reclama que o cliente está pedindo alteração de projeto, porque para o cliente é só apertar o botão do computador e o desenho foi refeito. E na verdade não é. O cliente começa a pedir coisas novas, tá? Então eu passava muito por isso dentro do meu escritório de projeto. O que a gente identificou? Lembra da postura proativa? De fazer manutenção do telhado antes da goteira, a gente identificou que a gente fazia uma captação de dados do projeto muito simplificada. A gente ouvia a pessoa falar, né? E a pessoa falar o que ela quer para casa, a gente fazia muita casa, ela não está naquele momento dizendo tudo o que a gente precisa, ela nem sabe. Então a gente fez um documento, um formulário de checklist de projeto. E essa pessoa ali, ela tinha que falar
quantos cômodos, né, vão ter na casa, detalhar esses cômodos e detalhar o que tem. E a gente já colocava o que é para ela marcar. Né? Então, na cozinha, a gente já colocava todos os equipamentos possíveis da cozinha. Tinha cliente que falava assim, vou ter forno micro-ondas. Tinha cliente que falava forno micro-ondas, forno a gás, forno elétrico. Tinha cliente que falava, quero cuba dupla, né? Quero triturador. Se o cliente não fala para você desde o começo que quer um triturador, lá na frente, às vezes, você não vai ter feito a instalação para isso, previsão de ponto elétrico, não vai ter avisado a engenharia que vai fazer complementar. Então, tudo nasce ali na captação das informações. Então, a gente passou a ter uma ação preventiva e o cliente assinava esse formulário de checklist. Então, ele se comprometia com o que ele está falando. Porque quanto mais o cliente se compromete, menos... assim, vai ter chance de retrabalho, porque ele vai ser lembrado que ele assinou aquele documento, ok? Outra característica do empreendedor é a sua atualização constante. Nessa área empresarial e tendências de mercado, é algo que é dinâmico. Todos os dias estão sendo criadas novas teorias, estão se abrindo novos nichos, e o empreendedor, lembra, é o perfil que fica no futuro, tá? O empreendedor, ele vai buscar relações estratégicas para a empresa. Então, não é simplesmente fazer parcerias com pessoas que você se deu bem, tá? Aquela empresa ou aquele profissional vai agregar valor, vai agregar para o meu serviço. E para você fazer relacionamentos de parceria, uma dica é sempre pensar ao contrário. O que eu posso oferecer para esse parceiro? É comum as pessoas olharem e falarem assim, eu não vou conseguir fazer parceria com determinada empresa. Nossa, eles são muito grandes, ou, né? Então, a lógica é sempre pensar ao contrário. Quando você quer determinado parceiro, pense primeiro no que você pode oferecer, porque é assim que você vai conseguir convencer. O que ele vai te oferecer, você já sabe, porque é o motivo de você querer. Então, pense um pouquinho no contrário. Se você tem essa abordagem, tentando mostrar qual é o valor que você vai passar para ele, você começa a ter uma força maior nessa negociação, tá bom? E uma outra característica empreendedora é a sorte, né? É comum empreendedores de sucesso, todo mundo olhar e falar, nossa, ele teve sorte, porque a sorte é algo que vem de Deus, assim, e foi um acaso. E, na verdade, a gente já viu que não, que tem muito trabalho, muita transpiração por trás da inspiração, né? Que foi só 1%, né, do negócio, da ideia. Okay? Dentro desse perfil empreendedor, algumas pesquisas buscam traçar o perfil empreendedor com base em duas características. Tá? Existe uma característica forte nas pessoas da área de inovação, criatividade. Existe outra característica que é a característica de know-how, né, de negócio e de gestão. Então, seriam esses dois grandes pesos. Quando a gente tem pessoas que têm uma área criativa muito forte, elas trabalham com inovação, são os inventores. Então, os inventores, eles não estão preocupados com nada de gestão, eles só querem criar coisas inéditas. E a gente tem, do outro lado, a parte de inovação e empreendedorismo. Quando alguém tem muito isso forte, são os administradores. Correto? A grande maioria das pessoas, elas não têm uma área de criação e nem uma área de gestão muito forte. Então, elas acabam tendo um perfil mais de funcionário. Porque o funcionário, ele não precisa criar e não precisa fazer gestão. Ele tem que executar algo que já foi criado e que está sendo gerenciado por alguém. Correto? E onde está o empreendedor nisso tudo? O empreendedor, ele tem aquele perfil de alta criação, com alta capacidade de gestão e inovação empresarial. Então, quanto mais você desenvolver seu lado criativo atrelado à gestão e inovação empresarial, maior vai ser o seu perfil empreendedor. Ok? Então, existe um processo da gente empreender. A gente identifica uma oportunidade, a gente traça um planejamento, verifica
O que é necessário para executar esse planejamento? Um plano de uma empresa vai exigir investimento, você concorda? Lembra que eu falei para vocês no começo que nós somos viciados em fazer um escritório muito lindo e maravilhoso e gastamos o que temos e o que não temos? E quando a gente vai olhar com uma visão empresarial, aquilo ali é um erro assim básico, é investir em algo que não vai te dar retorno, tá? Então, o investimento de uma empresa tem que ser dentro desse planejamento empresarial. E quando você planeja, qualquer investimento de uma empresa, ele tem que voltar como retorno. Então, se eu investir, né, por exemplo, numa mostra de arquitetura, tá? É comum as pessoas falarem assim, não, eu participei de uma mostra, mas mostra não traz retorno nenhum. Mas o que você está fazendo para efetivamente captar clientes dentro da mostra? O que efetivamente você está fazendo para divulgar o resultado da amostra? Ou você simplesmente fez a amostra e deixou lá e quer que o cliente te ache? Tá? O cliente não vai te achar, a gente é que acha o cliente. Então isso é um plano de ação dentro do empreendedorismo, é uma estratégia, tá? E depois que você faz seu plano de ação e executa, você avalia, deu certo, não deu certo e por quê? Por que deu certo? Se eu identificar, eu posso repetir essa ação. Por que não deu certo? Se não deu certo e eu identifico o porquê, de uma próxima vez eu vou tentar superar, tá bom? E por falar em superação, existem algumas características nossas que a gente tem que superar, né? Assim como desenvolver esse perfil empreendedor que eu falei para vocês, existem crenças que a gente coloca, né? Desde que a gente é pequenininha, a gente vai sendo educado e vai adquirindo cada vez mais crenças limitantes. Você já ouviu falar? Entende o que é crença limitante? Uma forma bem rápida que eu costumo explicar é aquela vozinha que fica dentro da nossa cabeça quando a gente está frente a algo que a gente não conhece e que a gente tem medo, que começa a falar assim internamente: Júlia, você não vai dar conta. Júlia, isso é difícil, isso é arriscado, você nunca fez. Ah, para que você vai fazer isso? Não vai dar certo, você é eu sozinho. Né? Isso que ela está ali falando é coisa para uma grande empresa. Faça isso só quando você crescer. Ou então, aqui na minha cidade isso não funciona, isso funciona lá para a cidade onde ela está. Ou isso funciona só para a empresa dela, não funciona para a minha. Né? Então, são uma série de limitações que a gente coloca que são achismos, e geralmente achismos negativos, que são justificativas que a gente coloca para a gente não tentar fazer algo novo. Então isso é chamado de crença limitante, tá? E se a gente não supera isso, a gente não consegue dar o passo, que é o passo principal nessa transformação, tá? De uma postura reativa para proativa, de você começar a ser empreendedor e agir com inteligência e estratégia. É a decisão, né? Sabe aquelas histórias de pessoas que emagrecem muito depois de fazer inúmeras tentativas e efeito sanfona, etc. E tem um determinado momento que a pessoa consegue? Porque teve um momento que houve uma decisão definitiva, tá? Que é aquele passo de eu vou fazer, porque eu decidi. E aí não existe mais nada, nem a vozinha que vai impedir a pessoa de fazer. Então tudo isso que a gente está aqui conversando no módulo e nesse curso de forma geral, são coisas muito novas para você. E você vai ter que tomar essa decisão, né? De começar a agir e colocar em prática. Nada do que a gente está vendo aqui é algo teórico, é algo que tem que ser aplicado. Se amanhã você já não começar a ter uma postura mais proativa, a tentar melhorar o teu perfil empreendedor, nada vai dar certo, porque eu não posso ser empreendedora no seu lugar. Eu estou sendo empreendedora para mim, tá? E estou tentando passar um pouquinho aqui da experiência para você. Para a gente terminar essa unidade 3, eu quero finalizar com uma dica. Né? Se a gente está falando de empreendedorismo, o empreendedorismo tem muito a ver com o seu perfil pessoal. Então começa com um autoconhecimento. O quão empreendedor eu sou?
Tá? E hoje é fácil a gente fazer teste de personalidade, algumas ferramentas de questionário. Existem algumas pagas e algumas gratuitas. Corre lá no nosso conteúdo que eu coloquei vários links de sites e ferramentas do Brasil e do mundo que trabalham com identificação do perfil empreendedor. Se você sabe como você está hoje e vai desenvolvendo, desenvolvendo seus pontos fortes, tentando superar suas fraquezas, constantemente refaça essa identificação. Você vai ver que você vai alterando. A gente não nasce e morre do mesmo jeito, a gente cresce profissionalmente.